não faria sentido nenhum a gente ter esse momento. Então, nós fazemos realmente com alegria no coração para poder, então, desfrutar juntos aqui da palavra do Senhor. Eu gostaria, nesse momento, então, de fazer uma breve oração para a gente iniciar, então, o estudo dessa tarde. Vamos fechar os nossos olhos, por favor, aqueles que puderem, vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, nós agradecemos porque mais uma vez nos encontramos na Tua presença. O Teu Espírito Santo nos convenceu a estar aqui e nós estamos com o nosso coração aqui aberto e prontos para receber aquilo que o Senhor preparou para nós. Que ao abrirmos a Tua palavra nesta tarde, o nosso coração se volte poderosamente para o Senhor e a influência da Tua palavra seja forte em nossa vida e possamos fazer decisões, as decisões mais importantes que nós precisamos tomar. Toma em tuas mãos a cada um, especialmente o William, que irá dividir o estudo dessa tarde, que o Senhor esteja conosco mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Bom, já chegamos então no estudo 7, né? Um estudo que vai passando rápido, a gente nem percebe, né, meus queridos? Aí começamos esses dias e já estamos aí no estudo 7. Daqui a pouquinho a gente nem vai perceber, já vamos estar acabando esse estudo, né? Mas que bom podemos continuar estudando a palavra de Deus. E agora eu vou deixar então a palavra com o nosso irmão William, que irá então dividir o estudo dessa tarde com vocês. Que Deus abençoe a todos nós. Boa tarde. É uma alegria estar com vocês de novo aqui nesse estudo da Palavra de Deus, profecias para o tempo do fim, né? Um assunto que nós que estamos aqui nessa sala nos interessamos. Estudar as profecias realmente é algo muito importante, é algo recomendável pelo próprio Deus. Lá no livro do Apocalipse, no capítulo 1, o profeta João, ele disse assim que é bem-aventurado quem estuda as palavras da profecia. Então, saiba de uma coisa no início desse estudo, que você, com certeza, é um bem-aventurado, é feliz, porque ao estudar as profecias, que essa é a vontade de Deus, que nós estudemos, que nós busquemos a vontade dele, as verdades que ele quer revelar para nós. Hoje, como o Du falou, nós já estamos no 7º estudo, né? Parabéns para você que fez aí as 7 aulas. Se você faltou em alguma, também parabéns para você, que bom que você está insistindo em continuar nessas aulas. E você poderia ter 1000 compromissos aí, mas você dedicar esse tempo todos os domingos, durante 1 hora apenas, 1 hora, para estudar a palavra de Deus, as profecias, com certeza essa é uma escolha que é louvada pelo céu. Com certeza Deus está muito feliz com essa decisão sua de dedicar um tempo todos os domingos para estudar a palavra de Deus. Que Deus te abençoe por isso. Hoje, então, na continuação do nosso estudo, das profecias, nós vamos falar sobre o chifre pequeno. Já estudamos sobre o chifre pequeno em outras ocasiões e hoje nós vamos estudar um pouco mais e o tema do estudo de hoje é identificando o chifre pequeno. Quem é o chifre pequeno? Mais importante até do que identificá-lo é entender as características do chifre pequeno, o que ele faz, a sua importância na história da humanidade, qual a influência do chifre pequeno sobre o povo de Deus. Isso é a parte mais importante do que propriamente entender quem é. Quem é faz parte, lógico que é importante, mas entender a sua atuação é de tamanha importância, é isso que vamos tentar vamos estudar hoje. O estudo sobre o chifre pequeno, identificando o chifre pequeno, serão 2, tá? Nós vamos estudar hoje, tá? A parte 1, e na semana que vem a parte 2. Então, vocês vão perceber que hoje, no final da aula, vão ficar algumas interrogações. Mas não se preocupe que na semana que vem a gente vai continuar esse mesmo assunto, tá bom? Eu gostaria de colocar aqui, então, o PowerPoint aqui, as imagens, para vocês acompanharem, que vão ilustrar de uma maneira melhor o estudo. Identificando o chifre pequeno, parte 1. Tá? Nós vamos, então, começar recapitulando um conceito que já estudamos em aulas passadas. Então, nós já vimos que rei em profecia, ou, desculpem, chifre em profecia significa reis ou reinos. Tá? Isso está lá em Daniel 7, 24 e Apocalipse 17, em Apocalipse 17.
tá? Nós vemos essas declarações dizendo que chifres em profecia são reis ou reinos. É bom que entendamos uma coisa. Quando a profecia fala de chifres ou de bestas, que significa a mesma coisa, rei, reinos ou poderes, normalmente a profecia ela está falando de nações, de poderes que dominam sobre a Terra, que têm influência mundial. A profecia, quando fala de chifres e animais, ela não se refere a indivíduos, tá? Ela se refere a poderes, a nações, tá bom? Isso fica bem claro na nossa mente. No estudo 2 que o Marquinhos fez conosco a respeito da estátua de Nabucodonosor, nós vimos ali naquela profecia no capítulo 2 de Daniel, nós vimos ali Daniel revelando o sonho da estátua para Nabucodonosor. Daniel disse assim para o rei Nabucodonosor: oh, rei, a parte de ouro, a cabeça da estátua, és tu. Ou seja, quando ele disse isso, ele estava querendo assim, é o seu reino. Como é que eu sei que estava querendo dizer que é o reino de Babilônia? Porque na sequência, Daniel diz assim, tu és a cabeça de ouro, ou seja, o teu reino é a cabeça de ouro, e aí depois ele diz assim, e depois virá um segundo reino, um terceiro reino e um quarto reino. Então a profecia não fala propriamente de indivíduos, ela fala de poderes, de nações que influenciam o mundo, tá bom? Esse conceito precisa ficar claro para nós, tá? Apesar de Daniel ter falado para Nabucodonosor que ele era o primeiro reino, que era o reino dele, depois ele diz, ó, haverá um segundo, um terceiro, um quarto reino, tá bom? Então vamos lá na profecia. Então o chifre pequeno, que é o que estamos estudando, ele é um reino, um poder que influencia as nações da Terra, tá? Todos esses poderes da profecia não são poderes qualquer, são reinos que tiveram grande influência na história da humanidade. Nós estudamos na aula passada, que o Eduardo nos apresentou, nós vimos que o chifre pequeno, ele ataca o santuário. E nós vimos no estudo da semana passada que em Êxodo 25:8, Deus instituiu um santuário, um templo, né, para que o povo de Israel ali se comunicasse, se apresentasse a Deus e onde era realizada a expiação pelos pecados do povo. Esse templo, nós vimos na semana passada, só recapitulando, esse templo era uma cópia, o que Moisés fez aqui na terra por ordem de Deus, era uma cópia de um templo que já existia no céu, que está lá em Hebreus capítulo 8, de versículos 1 ao 6. Então nós vimos pela Bíblia, na semana passada, que há um santuário no céu, e quem erigiu esse santuário foi Deus. Então o santuário que existia na terra, o santuário judaico, ele era um santuário feito por homens, baseado no modelo do céu. E agora, Jesus, ele intercede por nós lá no santuário do céu. No santuário da terra, eram oferecidos sacrifícios, animais, para expiação do pecado. E esse sangue dos animais, eles representavam o sangue de Cristo que viria. Quando Jesus veio e morreu pelos pecados da humanidade, já não fazia mais sentido os rituais do santuário da terra, porque Jesus tinha agora morrido por toda a humanidade, pagando ali com o seu sangue. Tanto que quando Jesus morre, diz lá no livro de Mateus, que o véu do santuário se rasgou de alto a baixo, ou seja, estava dizendo assim, em outras palavras, não é mais necessário os rituais aqui do templo, da terra. Porém, depois da ressurreição, Jesus foi para o céu, nós vimos na semana passada, que Jesus hoje ministra em nosso favor. Segundo 1 João 1,9, nós temos um advogado quando nós pecamos. Nós pecamos e quando a gente se arrepende, a gente pede perdão para Deus e Jesus está intercedendo junto ao Pai lá no santuário do céu. Mas que é importante nós entendermos esse assunto do santuário? Porque o chifre pequeno, que é um poder, que é um reino, que influencia as nações, esse chifre pequeno, ele ataca o santuário do céu, não da terra. Porque o da terra perdeu o seu efeito quando Jesus morreu na cruz. Já não precisava mais dos rituais de matar os cordeirinhos ali. E no ano 70, o templo de Jerusalém foi destruído pelos romanos. Então, o santuário da terra não tem mais valia. O que agora está valendo, o que está em voga agora, é o santuário celestial de Cristo intercede por nós.
Então, o chifre pequeno, ele ataca o santuário do céu. Olha que ousadia do chifre pequeno. Esse poder, ele ataca o próprio Deus lá no céu. Não que ele vá lá ao céu, mas com a sua atuação, com as suas doutrinas, com seus ensinamentos, ele afeta diretamente a mensagem do céu. Vamos aqui abrir a Bíblia agora em Daniel capítulo 8. Se você tiver com a sua Bíblia aí, você pode abrir. Senão eu vou mostrar aqui nas imagens. Acompanhe no seu celular, no seu notebook. Vejam aí. Daniel 8, versículos 10 a 12. Aqui nós vemos uma menção ao chifre pequeno. Olha o que diz a respeito do chifre pequeno. O chifre pequeno cresceu até atingir... Peraí, deixa eu voltar aqui que eu preciso minimizar aqui minha câmera. Isso. O chifre pequeno cresceu até atingir o exército dos céus. E alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue, com o sacrifício diário por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Essa, então, é a descrição da atuação do chifre pequeno. Olha o que o chifre pequeno faz. Ele se engrandeceu tanto, ele se tornou tão poderoso, que ele afeta o exército dos céus. E diz aí no texto que ele tira o sacrifício diário do lugar do santuário. De qual santuário? Ele deita abaixo, do santuário do céu. Qual o sacrifício, amigos, que é o que é apresentado lá no céu por nós hoje? No santuário terrestre, como foi bem explicado na semana passada, todos os dias sacrificava-se um cordeiro em favor dos pecados do povo. Isso era chamado de sacrifício diário. Hoje Jesus está no céu intercedendo por nós e Jesus não morre todos os dias, não. Jesus ele morreu uma vez só e hoje ele apresenta o seu sangue diante do Pai quando nós pecamos e nos arrependemos. Esse sacrifício, essa intercessão de Cristo por nós, hoje lá no santuário, é atacada pelo chifre pequeno. O chifre pequeno ataca o exército dos céus, ele ataca os anjos com a sua mensagem, ele ataca Cristo que intercede por nós. O céu é afetado, a mensagem do céu, a mensagem da intercessão de Cristo, a mensagem do perdão dos nossos pecados é atacada pelo chifre pequeno. E olha que interessante, o pior de tudo isso, dele atacar a mensagem do céu, a mensagem de salvação do céu, o chifre pequeno, ele deita essa verdade por terra, ele lança por terra, e isso que ele faz, ele prospera nisso. Ou seja, milhares e milhares de pessoas acreditam na mentira pregada pelo chifre pequeno. Que terrível isso, né? Que trágico. Mas vamos entender mais quem é o chifre pequeno e a sua atuação. A profecia. Daniel, vamos voltar um pouquinho no capítulo 7, versículo 8. Olha o que diz lá. E eis que neste chifre, o pequeno, havia olhos como os de homem e uma boca que falava com insolência. Olha, o chifre pequeno ele fala com insolência, ele fala com blasfêmia. Ou seja, ele é tão poderoso, ele é tão influente, ele é tão ouvido pelas nações, que ele é descrito aqui como alguém que fala com insolência. Vamos ver mais. Daniel 7, versículo 21, diz assim: Eu olhava, e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Percebam, esse chifre pequeno, ele, além de ter um poder religioso, porque ele ataca a mensagem do céu, a intercessão de Cristo, o perdão dos pecados, ele apresenta, ou seja, uma nova maneira de salvação que não está baseada unicamente em Cristo. O chifre pequeno agora diz aqui que ele também faz guerra aos santos, ou seja, ao povo de Deus. Os santos na Bíblia, santo significa os separados, aqueles que são servos de Deus. Quem é santo? Você é santo. Santo na Bíblia não é pessoas que não têm pecado. Santo na Bíblia são pessoas separadas, são servos de Deus, aqueles que se dedicam a estudar a palavra de Deus, a orar, a fazer a vontade de Deus, esses são chamados de santos. E diz o que o texto aí que nós lemos? Que o chifre pequeno faz guerra e ele prevalece, ou seja,
Na história da humanidade, o chifre pequeno já perseguiu e já matou muitos do povo de Deus, porque ele prevalece contra eles. Olha que interessante essa revelação sobre o chifre pequeno. Isso vai demonstrando para a gente as características para entendermos quem é o chifre pequeno. Ele fala com insolência, ele ataca a mensagem de salvação que vem do santuário, da intercessão de Cristo, e também ele persegue o povo de Deus. Diz mais em Daniel 7:25. Olha que interessante. Proferirá palavras contra o Altíssimo. Olha, o chifre pequeno ele ataca o próprio Deus com a sua mensagem. Magoará os santos do Altíssimo, ou seja, ele magoa o povo de Deus. E ele cuida e cuidará em mudar os tempos e a lei. Olha, a lei de quem? Do Altíssimo, a lei de Deus. Então, o chifre pequeno, ele profere palavras contra Deus, ele ataca o povo de Deus e ele ainda muda a lei do próprio Deus. Olha que poder grande da terra, que reino é esse ao chifre pequeno? E diz mais o texto: e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Nós vamos entender daqui a pouco, hoje ainda, o que é isso? 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Mas vamos lá. Vamos ver aqui um resumo do que vimos até agora. Eu vou falar devagar aqui para que vocês entendam, porque esse assunto é muito importante. O chifre pequeno, ele tem um ataque vertical e um ataque horizontal. Quando eu era criança, minha mãe me ensinou a decorar isso. O que é horizontal? Horizontal é deitado, vertical é para cima. Essa é a maneira fácil a gente entender. Horizontal, deitado, vertical é em pé, para cima. Vamos aqui então primeiro, o ataque vertical. O ataque vertical do chifre pequeno é contra o céu, é contra o santuário, contra os serviços que Cristo faz, a mediação de Cristo por nós lá no céu, a salvação apresentada por Cristo. Então, o chifre pequeno diz que ele ataca o sacrifício diário, ele muda essa verdade, ele ataca o lugar do santuário, diz o texto, e ele se engrandece até o exército do céu, ele se engrandece contra o próprio Deus. Eu não coloquei aqui, mas no texto também nós vimos que ele profere palavras contra o Altíssimo, ou seja, o primeiro aspecto do ataque do chifre pequeno é um aspecto vertical, um ataque contra o céu, contra a mensagem de salvação de Deus, contra o que Deus faz por nós, a expiação, a salvação e o perdão dos pecados. Isso o chifre pequeno ele ataca. Mas ele também tem um ataque horizontal, que é aqui na terra. O que ele faz aqui na terra? Ele lança essa verdade por terra, a verdade do santuário, a verdade de que Cristo intercede da salvação, que é unicamente através de Cristo, e ele prospera com essa pregação da mentira. Ele muda a lei do próprio Deus, e ele persegue o povo de Deus aqui na terra. Então, há um aspecto, um ataque horizontal. Então, ele ataca tanto os elementos do céu, quanto as verdades sagradas do próprio Deus do Altíssimo, e também ele ataca o povo de Deus aqui na terra. Isso nós vemos características para entendermos quem é o chifre pequeno. O chifre pequeno, ele é um poder tanto político quanto um poder religioso. Ou, no mínimo, ele tem grande influência política. Porque se ele ataca a salvação apresentada por Cristo no santuário, e ele ataca o povo de Deus com perseguição e morte, significa que ele tem influência religiosa e tem influência política. O chifre pequeno é um poder religioso e um poder político. Quem é o chifre pequeno, afinal? Nós vamos entender isso ao longo desse estudo e também na semana que vem. Mas precisamos entender principalmente essas características para identificarmos quem ele é, porque senão alguém pode falar, olha, o chifre pequeno é a China, o chifre pequeno é a África, o chifre pequeno é o Brasil, o chifre pequeno é o Canadá, o chifre pequeno... Não, quem é o chifre pequeno? O chifre pequeno é um poder político, religioso, que muda a lei de Deus, que persegue o povo de Deus, que lança a verdade por terra e prospera nessa mentira, que muitos acreditam, que ataca a salvação. Entendeu? Esse é o chifre pequeno. Vamos mais. Vamos voltar aqui a essa história do chifre pequeno, a essência dela. Em Daniel 2, nós já vimos no segundo estudo feito pelo Marquinhos, que o sonho da estátua de Nabucodonosor. Na estátua de Nabucodonosor, nós vemos ali os impérios mundiais descritos a partir de Babilônia. Vimos ali Babilônia, Medopérsia, a Grécia, Roma,
e depois das 10 nações da Europa. Quando nós vimos em Daniel 7, já estudamos sobre isso, nós vimos ali os mesmos impérios mundiais repetidos. O leão, o urso, o leopardo, o animal terrível, vimos os 10 chifres, todos esses símbolos proféticos representando nações. Antes mesmo que a história acontecesse, Deus já tinha anunciado para os seus servos, através de símbolos, a história da humanidade. Deus já tinha mostrado o que ia acontecer ao longo da história. E Deus falou, olha, o leão é Babilônia, o urso é a Medopécia, o leopardo, estudando a profecia, a gente vê que a Grécia, o animal terrível, representou Roma na história da humanidade. E os 10 chifres? Os 10 chifres foram as 10 nações bárbaras que deram origem à Europa. E essa Europa é a Europa dividida. A Europa que até hoje existe e que tenta se unir, mas não consegue se unir. Já perceberam que lá na Europa as nações elas tentam se unir? Tentaram até recentemente montar a zona do euro, mas não conseguiram. Durante séculos, a Europa tem tentado uma unificação, mas não tem conseguido, porque a profecia de Daniel 2 e de Daniel 7 diz que a Europa não iria se unir. Lá em Daniel 2, nós vemos que o barro, que representa os pés da estátua, os deuses, os dedos da estátua, o barro e o ferro, eles não se unem. Ou seja, a Europa nunca seria completamente unida. Isso é um cumprimento da profecia nos nossos dias. Mas quem é o chifre pequeno? Nós vemos que da cabeça do animal terrível subiram 10 chifres. E de repente sobe um chifre pequeno que destrói 3 chifres. E esse chifre pequeno, ele permanece na história. E ele é o elemento que precisamos entender na profecia. Vamos lá. Até quando o chifre pequeno dominará? Então, na sucessão de impérios mundiais, nós vemos a Babilônia, ela surgiu, depois veio a Medopécia, depois a Grécia, veio Roma, a Europa que existe hoje, mas do meio da Europa, prestem atenção nesse detalhe, eu vou voltar a repetir, do meio da Europa, do meio dos 10 chifres que foram os 10 povos bárbaros que deram origem a Roma, a Europa atual, surgiu um chifre pequeno. Do meio da Europa surge um chifre pequeno. Até quando esse chifre pequeno que vem da Europa dominará? Até quando? Será que a Bíblia diz isso? Diz lá em Daniel, capítulo 7, versículo 21. Diz assim, prestem muita atenção. Daniel 7, 21 e 22. E eu olhava, e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Até quando? Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então, no momento em que Deus vier trazer juízo sobre essa terra, que Deus vier fazer justiça a favor do seu povo, que é perseguido pelo chifre pequeno, e os santos possuírem o reino de Deus, nesse momento o chifre pequeno cai. Então, nós vemos aqui na profecia, nas profecias de Daniel 2, Daniel 7, que ali é a história dos impérios mundiais até a volta de Cristo. Qual que é o último grande império da história da humanidade que nós sabemos até aqui? O chifre pequeno. O chifre pequeno permanece até Jesus voltar. Por que eu sei disso? Porque o texto está dizendo, até que Jesus vier fazer justiça e os santos possuírem o reino. Quando é que o povo de Deus vai possuir o reino dele? E nós vamos reinar com Cristo, que viveremos no reino de Deus só quando Jesus voltar, quando o mal acabar, quando o pecado for destruído. Só quando isso acontecer é que nós estaremos reinando e que o chifre pequeno não terá mais domínio sobre a história. Vamos ver mais um texto para completar. Se você não entendeu completamente, você vai entender agora no próximo texto. Até quando o chifre pequeno dominará? Olha esse texto de Daniel 7, 25 a 27. Diz assim, já até lemos parte dele. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Presta atenção na continuação aqui. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio. O domínio do chifre pequeno será tirado para o destruir e o consumir até o fim. O reino e o domínio do chifre pequeno será tirado e dado a quem?
e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. O texto aqui, amigos, é muito claro. O chifre pequeno dominará até Jesus voltar. Tá claro? Entenderam? Eu vou repetir. O chifre pequeno dominará até Jesus voltar. Só que quando o chifre pequeno, o seu domínio, for tirado, e vai ser tirado, sabe por quem? Não é por uma nação, não é por outro reino, não é por Babilônia, não é pela Grécia, não é pela Medopécia. Não, o chifre pequeno será tirado pelo próprio Deus. E sabe para quem Deus vai dar o domínio do seu reino? Para o seu povo, para os santos, para os seus servos. Olha aqui, está nesse texto embutido uma promessa de Deus. Esse texto é uma promessa. Esse texto, Deus não está querendo dizer assim, olha, só você é um estudante da palavra, parabéns para você, eu estou feliz com você que você estuda a Bíblia, você estuda as profecias. Deus está feliz com você, mas Deus está querendo dizer algo mais para você que está estudando a profecia. Deus está querendo dizer assim, olha, eu estou te dando uma promessa. O reino, o domínio será dado para os santos do Altíssimo, para aqueles que são fiéis a Deus. Se você é fiel a Deus, se você entregou a sua vida a Deus, Deus vai te dar o domínio. Quando ele voltar, o reino de Deus será habitado pelos servos de Deus. Se formos servos de Deus, se formos leais a Deus, Deus vai cumprir essa promessa na nossa vida. Amém? Diga aí amém para você mesmo. Diga aí, Deus está te ouvindo. O domínio será dado para os servos que lhe obedecem. O chifre pequeno, então, dominará até quando? Até Jesus voltar. O próprio Deus tirará o domínio do chifre pequeno. Mas há um conceito que precisamos entender quando estudamos em profecias. Até agora, nós estamos estudando mais o livro de Daniel. Entramos em alguns momentos em Apocalipse, mas o livro de Daniel tem sido o mais estudado por nós até o momento. Mas nós vamos entrar também no livro do Apocalipse. É de comum acordo entre a maioria dos estudiosos de Apocalipse, de profecia, inclusive Isaac Newton. Já ouviram falar daquele grande físico Isaac Newton? Isaac Newton escreveu um livro que se chama As Profecias do Apocalipse e do livro de Daniel. Nesse livro, Isaac Newton ele deixa claro, não só ele, mas todos, a maioria dos especialistas em profecia, como eu disse, eles veem que há uma conexão entre Daniel e Apocalipse. O que significa Apocalipse? A palavra Apocalipse significa revelação. Ou seja, o Apocalipse é uma revelação do quê? É uma revelação de qual profecia? O Apocalipse é uma revelação das profecias que não foram completamente entendidas no livro de Daniel. Deu para entender? As profecias do Apocalipse têm uma conexão com as profecias de Daniel. Eu já tinha dito isso no estudo 3 que eu fiz, que cada nova profecia bíblica, ela amplia a luz, amplia o nosso conhecimento a respeito daquela profecia. Por exemplo, Daniel 2, nós vimos ali a estátua de Nabucodonosor, os impérios mundiais. Só que o chifre pequeno não é mencionado ali em Daniel 2. Só que quando a gente vai para Daniel capítulo 7, nós vemos ali novamente os impérios mundiais, mas é acrescentado informações para nós. Nós vemos ali o tal do chifre pequeno, que seria o império que ficaria até a volta de Jesus. Então vemos que as profecias de Daniel e Apocalipse, o Apocalipse, então, ele amplia o nosso entendimento sobre as profecias de Daniel. Vamos lá. Olha como isso fica claro para nós. Vamos em Apocalipse capítulo 13, versículo 2. Olha o que diz aí o texto. Eu vou mostrar para vocês agora a conexão entre Daniel e Apocalipse. Diz assim o versículo 2, falando sobre a besta que tem ali Apocalipse 13. Diz assim: a besta que vi era semelhante ao leopardo, com os pés como de urso e boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Olha que interessante. A besta aqui mencionada em Apocalipse 13, ela se parece com o leopardo, com o urso e com o leão. Quem são esses? Onde é mencionado esses três animais na Bíblia? Esses animais juntos na Bíblia? Lá nas profecias de Daniel, capítulo 7. Quando João diz que essa besta é semelhante ao
ao semelhante ao urso e semelhante ao leão, está querendo dizer para nós assim, olha, essa besta, ela se parece ela tem uma ligação com Daniel capítulo 7. Deu para entender? Daniel e Apocalipse, eles estão em conexão. Para entendermos o livro do Apocalipse, precisamos ir a Daniel. Para entendermos melhor Daniel, precisamos ir até o livro do Apocalipse. As profecias de Daniel e Apocalipse, elas estão em conexão. Uma nos ajuda a compreender melhor a outra. Apocalipse é revelação das profecias que não foram totalmente compreendidas no livro de Daniel. Tudo bem até aí? Conseguiu entender? Conexão entre Daniel e Apocalipse. Estou repetindo aqui para que isso fique bem claro na nossa mente, para que nós venhamos a entender os próximos passos. Então vamos lá, agora nós vamos estudar Apocalipse capítulo 13. Abra aí a Bíblia em Apocalipse 13. E agora você vai ter que realmente abrir a Bíblia, porque eu não coloquei, propositalmente, não coloquei aqui no slide, na imagem, Apocalipse capítulo 13, porque eu quero que você abra aí na sua Bíblia e leia. Então vamos lá. Se você por um acaso não estiver com a Bíblia, acompanhe aqui então, pelo áudio, a leitura. Vamos lá. Eu vou dar até uma paradinha aqui. Então vamos lá, Apocalipse 13. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 10. Diz assim: Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com os pés como de urso e a boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta, e adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. Versículo 6. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e adorá-la-ão todos que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Nós vimos aqui, então, uma outra profecia, que é Apocalipse 13, recheada, repleta de símbolos. Você, há 2 meses atrás, quando nós começamos esse estudo, antes de começarmos esse estudo, se você fosse ler talvez Apocalipse 13, você talvez entendesse quase nada. Só que hoje, no estudo 7, algumas coisas você com certeza já está entendendo. Primeira delas, animal em profecia é o quê? É um reino, um poder. Então, essa besta que surge do mar é um reino, um poder que tem influência mundial. E vemos aqui que quem dá poder para essa besta? Um dragão. E o dragão em profecia, nós já estudamos que o dragão representa quem? Satanás. Se lembra disso? Já estudamos sobre esse símbolo. Quem dá o poder para a besta? Satanás. Mas eu gostaria de destacar um ponto sobre a besta. Então, vou voltar aqui para o slide. Vamos lá, vamos aqui novamente. Sobre a besta do mar. Essa besta do mar, amigos, ela é muito parecida com o chifre pequeno. Vejam aqui as semelhanças do texto que acabamos de ler. Não se preocupe se você não entendeu tudo que nós lemos aqui em Apocalipse 13, mas você vai entender com o decorrer dos estudos. Mas hoje o que nós precisamos entender é que há semelhanças entre o chifre pequeno e a besta do mar. Olha o que nós vimos já, essa tabela aí, olha na sua tela aí, essa tabela de comparação entre o chifre pequeno e a besta do mar de Apocalipse 13. Agora eu estou introduzindo um outro assunto, então você precisa ter muita atenção. A besta do mar vai ser estudada a partir desse estudo, e nós vamos ainda ter muitos estudos sobre a besta do mar, que é a famosa besta do Apocalipse.
Então vamos lá. O chifre pequeno de Daniel 7, olhem aí na tela. Em Daniel 7, 25, diz que ela blasfema contra Deus. O chifre pequeno, ele blasfema contra o Altíssimo. Em Apocalipse 13, versículos 5 e 6, nós vimos que a besta do mar, acabamos de ler, ela blasfema contra Deus. Diz aí que blasfema até contra o santuário do próprio Deus, que está lá no céu. Segunda característica, o chifre pequeno persegue o povo de Deus. Isso está lá em Daniel 7, 25. Depois, em Apocalipse 13, 7, que nós acabamos de ler, diz também que a besta persegue o povo de Deus. O chifre pequeno, em Daniel 7, 25, diz que ele, além de perseguir, ele venceu o povo de Deus, ou seja, ele levou muitos do povo de Deus à morte. A besta do mar, de Apocalipse 13, versículo 7, diz lá que o povo de Deus foi vencido pela besta, ou seja, foi levado à morte, foi levado à espada por essa besta. Em Daniel 7, versículo 25, nós vemos que o chifre pequeno foi concedido um período de tempo, e nós já lemos, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, o chifre pequeno reinou e perseguiu e teve supremacia na história da humanidade. E agora, quando nós vamos a Apocalipse 13, versículo 5, nós vemos ali que durante 42 meses, ou seja, por um período de tempo, a besta do mar, ela teve supremacia, teve autoridade sobre o mundo. Então, nós chegamos à seguinte conclusão. Prestem muita atenção nisso. Comparando o chifre pequeno e a besta do mar, e analisando suas características, a sua atuação, nós só podemos chegar a uma conclusão. O chifre pequeno e a besta de Apocalipse 13 são o mesmo poder. Eu vou repetir. O chifre pequeno que Daniel viu lá na visão em Daniel 7 e a besta do mar que João viu em Apocalipse 13 são o mesmo poder. Pela descrição de ambos os poderes, nós só podemos chegar a essa conclusão. Não dá para nós termos outra interpretação que não seja essa. Chifre pequeno e besta do mar são o mesmo poder. Por que Deus dá para João uma visão sobre o chifre pequeno, mas agora ilustrando através de uma besta? Porque Deus agora quer mostrar mais elementos sobre essa mesma profecia que já tinha sido dada para Daniel. Lembra que eu disse? Toda profecia, nova profecia que Deus dá, tem elementos novos que Deus vai acrescentando luz para os profetas a respeito desses poderes, a respeito desses símbolos proféticos. Tudo bem até aí? Chifre pequeno e besta do mar são o mesmo poder. Vamos correr aqui, senão a gente não vai chegar ao final dessa primeira parte do estudo sobre o chifre pequeno. Agora nós vamos aqui comparar, então, Daniel 7 e Apocalipse 13. Vamos lá ao chifre pequeno para a gente ajudar a compreensão. Nós já lemos esse texto, Daniel 7, 24 e 25, diz assim: os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo. Em Apocalipse 13, diz: foi-lhe dado também que pelejasse contra o santo e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Ou seja, comparando Daniel e Apocalipse, nós já sabemos que é o mesmo poder, chifre pequeno e besta do mar, e ambos os textos nos levam a compreender que o chifre pequeno é um poder religioso e é um poder político. Por que é poder religioso? Porque ele profere palavras contra o próprio Deus e também porque ele peleja, ou seja, ele leva à morte, ele tem autoridade sobre as tribos da terra, sobre as nações, é o que diz Apocalipse 13, ou seja, o chifre pequeno é um poder político e religioso. Vamos aqui à segunda característica. Nós já lemos esses textos. E eu olhava e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Ou seja, persegue o povo de Deus. Apocalipse 13, versículo 7. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencessem. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo e língua e nação. Ou seja, o chifre pequeno e a besta do mar, que é o mesmo poder, faz o quê? Persegue o povo de Deus. E qual que é a maior perseguição que nós vimos, amigos, depois do surgimento da Europa? Durante o surgimento da Europa. Porque o quarto animal, Roma, ele cai de uma maneira diferente dos outros.
Ele cai através de 10 nações bárbaras que foram invadindo Roma e foram conquistando o território e deram origem à Europa. Nós vimos que, a partir da Europa, surge uma inquisição, uma perseguição contra o povo de Deus. E essa era é chamada de era escura na história da humanidade. Os livros de história não deixam nenhuma dúvida sobre isso. Durante muito tempo, durante mais de um milênio, o povo de Deus foi perseguido, levado para as fogueiras, torturado cruelmente. Esse período foi chamado de um período da Inquisição, período da Idade Média. A história confirma isso, período de perseguição contra o povo de Deus. Vamos aqui à terceira característica. Daniel 7:25. E os santos lhe foram entregues por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E a besta do mar? A besta do mar diz aqui que ela teve autoridade para agir durante 42 meses. Agora eu gostaria de explicar o tempo profético de atuação do chifre pequeno, que é a besta do mar, que são os mesmos poderes. O chifre pequeno atua durante um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. E a besta do mar diz que é 42 meses. Se é o mesmo poder, então eu já chego à conclusão que um tempo, 2 tempos e metade de um tempo é a mesma coisa que 42 meses. Amigos, talvez você nunca tenha ouvido falar disso, então vou te pedir muita atenção agora. Aqui nós vemos tempos proféticos. E aqui é um princípio de interpretação de profecias que eu vou ensinar para você. Que não vem de mim, os especialistas em profecia dizem isso. Toda vez que na profecia é mencionado tempo de uma maneira não habitual que nós contamos o tempo, esses tempos são simbólicos e nós precisamos entender esse simbolismo. O que isso quer dizer? Imagine aí que você tem um filho que tem 10 anos de idade. Você não vai dizer, se alguém pergunta qual que é a idade do seu filho, e você não vai dizer assim, olha, meu filho tem 120 meses. Ninguém diz isso, né? Você vai dizer, olha, meu filho tem 10 anos. Agora aqui na profecia de Apocalipse 13, diz que a besta do mar ela teve autoridade sobre as nações durante 42 meses. Isso é um tipo de contagem de tempo não habitual, não é normal se contar o tempo assim. Quando dessa maneira é mencionado em profecia, significa o quê? Significa que esse tempo é um tempo profético que precisa ser interpretado. Deu para entender? Olha lá em Daniel. Daniel diz assim, que o chifre pequeno dominou por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então vamos ao exemplo do filho. Imagine que você tem um filho de 10 anos e eu pergunto para você qual que é a idade do seu filho. Eu não conheço o seu filho, fiquei sabendo que você tem um filho hoje, e eu pergunto, nossa, qual que é a idade do seu filho? E você me responde, olha, meu filho ele tem 10 tempos. Alguém conta o tempo assim? Não. Quando Daniel diz um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, ele está querendo dizer isso é um tempo profético. Quem estuda a profecia tem que interpretar isso. Isso é um simbolismo. Nós precisamos interpretar. Então, como é que eu sei o que é um tempo, 2 tempos, metade de um tempo? Nós já vimos aí, desde o primeiro estudo, que qual que é o princípio para entendermos as profecias. Primeiro princípio, a Bíblia explica a Bíblia. Não é eu que vou dizer para vocês, olha, o que é um tempo em profecia? O que são 42 meses em profecia? É a própria Bíblia que vai dizer isso. Vamos lá. Daniel 11:13 diz assim, porque o rei do norte tornará e porá em campo multidão maior do que a primeira. E ao cabo de tempos, isto é, de anos, virá à pressa com um grande exército e abundantes provisões. Olha o texto aqui, é bem claro. Ao cabo de tempos, ou seja, de anos. Ou seja, tempo em profecia significa anos. Então, quando Daniel diz um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ele está querendo dizer aqui, ó, um tempo é um ano. 2 tempos são o quê? Mais 2 anos. E metade de um tempo é mais meio ano. Ou seja, 3 tempos e meio, né, que é um tempo, 2 tempos e meio tempo, significa que são 3 anos. Tá claro para você? 3 tempos e meio são 3 anos e meios, tá bom? Agora, em tempo profético, nós temos que calcular que um mês tem 30 dias, tá bom? Então, 3 anos e meio são o quê? Representa o quê? 12 meses, mais 12 meses, mais 12, mais 6 meses, certo? De meio ano. Então, nós temos ali um total de 42 meses em profecia. Então, agora nós vemos que o chifre pequeno, ele atuou durante 42 meses. Deu para entender? Quando diz lá, um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, a gente, traduzindo aqui em profecia, dá 42 meses.
Mas ainda não chegamos ao pormenor final. Vamos lá. O que são 42 meses proféticos? Porque lá em Apocalipse diz que a besta do mar, que é o mesmo chifre pequeno, ele teve autoridade sobre as nações durante 42 meses. Chifre pequeno, 42 meses, e a besta do mar também 42 meses. Em profecia, como eu já disse, um mês tem que ser contado com 30 dias, tá? Um mês médio tem 30 dias. Então, 42 meses vezes 30 dias dá o quê? 1.260 dias. Tudo bem. Eu entendi até agora. Você pode falar assim, ó, entendi, 42 vezes 30 dá 1.260. Perfeito. Só que o que representa dias em profecia? Que nós não terminamos ainda. Nós vamos entender o que é dias em profecias. Olha o cálculo matemático. Se você não é muito prendado em matemática, precisa se atentar aqui. 1.260 dias em profecias representa o quê? A Bíblia vai nos responder agora. Vamos lá. Em Números 14, 34, nós vemos aqui o princípio dia, ano. E também no livro de Ezequiel, capítulo 4, versículos 6 e 7. Vamos então em Números 14, 34, diz assim: segundo o número dos dias em que espiaste a terra, 40 dias, cada dia representando um ano. Levarei sobre vós as vossas iniquidades. 40 anos e terei experiência do meu desagrado. Olha o que aconteceu aqui. Eu vou contar rapidamente para a gente ganhar tempo, mas Moisés, por ordem de Deus, mandou espias para espiarem, 12 espias para espiarem a terra prometida. Só que desses 12 espias, 10 foram infiéis a Deus. E eles ficaram 40 dias lá na terra espiando. E o povo de Israel acreditou nesses 10 espias infiéis, que foram frouxos, que foram fracos espiritualmente. E Deus falou assim, através de Moisés: cada dia vai representar um ano. Que eles ficaram lá 40 dias espiando, vocês vão ficar 40 anos aqui nesse deserto até entrarem na terra prometida. Esse é o princípio dia-ano. Cada dia em profecia representa um ano. 40 dias eles espiaram a terra, tiveram que ficar 40 anos literais ali na terra, no deserto, até entrar na terra prometida. Só depois de 40 anos que eles entraram. Cada dia representa, então, um ano. Há um outro texto que depois você pode anotar e ler aí. Nós vamos colocar depois lá esse estudo no grupo, no WhatsApp. Depois você pode ler, que é Ezequiel 4, 6 e 7, que vai dizer a mesma coisa. Um dia em profecia representa um ano. A Bíblia interpretando a própria Bíblia. Então, vamos lá. Se um dia em profecia é um ano, então 42 meses, que são 1.260 dias, 1.260 dias são o quê? 1.260 anos. Conseguiu entender? Talvez seja um pouco difícil, não tem problema, é normal isso, talvez você nunca tenha ouvido falar sobre tempo profético, e nós teremos mais oportunidades ainda para falar isso, porque vamos estudar outras profecias de tempo, mas você precisa entender isso agora. Que 1.260 dias em profecia são 1.260 anos, porque um dia em profecia representa um ano. Então, 1.260 dias são 1.260 anos. Ou seja, esse é o tempo de atuação do chifre pequeno e é o tempo de atuação da besta do mar, que é o mesmo poder. Essa é a duração da supremacia do chifre pequeno. Quando começou a perseguição do chifre pequeno? Essa é a pergunta. Se durante 1.260 anos o chifre pequeno ele governou, ele teve supremacia sobre as nações, quando começou isso e quando terminou? Vamos lá. Daniel 7, versículo 8, nos diz o seguinte sobre o chifre pequeno. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Olha que interessante o que a profecia nos disse sobre o chifre pequeno. Como é que Babilônia caiu, a primeira nação da profecia, que é representada pelo leão? A Medopécia foi, invadiu a Babilônia e conquistou. Como é que a Grécia conquistou o poder? Invadindo a Medopécia. Como é que Roma conseguiu o poder? Destruindo a Grécia, minando o poder da Grécia. Como é que Roma foi destruída? Como é que Roma perdeu o seu poder? Foi através de um processo que demorou aí cerca de 200 anos, entre o ano 300 até o ano 500, Roma foi sendo minado o seu poder através de povos bárbaros. E os historiadores são unânimes em dizer que tiveram 10 povos bárbaros principais que acabaram minando, destruindo o poder romano, que foi um dos piores impérios mais cruéis da história da humanidade.
Só que diz aqui a profecia, e a história comprova que a profecia diz, que quando surgiu o chifre pequeno, esse chifre pequeno, ele destruiu 3 povos bárbaros. Então vemos aqui, o Marquinhos já apresentou essa imagem aqui no estudo 2, dos 10 povos bárbaros que deram origem à Europa. Hoje a Europa tem mais de 10 países, mas esses são os 10 povos bárbaros que deram origem aos 10 principais povos da Europa. Os ândalos deram origem à Inglaterra, os francos à França, os visigodos à Espanha, os suevos deram origem a Portugal, os vândalos, eros, lombardos, os ostrogodos, burgundos e os germanos. Desses 10 povos bárbaros, 3 deles foram destruídos pelo chifre pequeno. E ao estudar a história, nós vemos que quais foram os 3? Os vândalos, os ostrogodos e os érulos. Por que o chifre pequeno destruiu esses 3 poderes? Que eram poderes da Europa, eram esses povos bárbaros. Segundo a história, esses 3 povos bárbaros que foram destruídos, os érulos, os vândalos e os ostrogodos, eles eram inimigos da Igreja Romana. Já ouviram falar da Igreja Católica, Apostólica Romana? Por que ela recebe esse nome romana? Porque ela tem a sua origem, a sua influência em Roma. Então nós vemos aqui que a história nos conta que os érulos, vândalos e ostrogodos eram povos arianos. E eles diziam que a Igreja Romana era uma igreja apostatada, uma igreja herege. Então, por isso, a Igreja Romana decidiu destruir os érulos, os vândalos e os ostrogodos, ou seja, o poder papal. O poder papal dominou durante mais de 1000 anos, durante 1260 anos, e o seu começo, a sua origem se deu quando ele destruiu os érulos, os vândalos e os ostrogodos, que eram os povos inimigos. E as outras nações da Europa foram, ao longo da história, virando católicas. Os países ali da Inglaterra, da Alemanha, Espanha foram se tornando países católicos. Quem foi contra a Igreja Romana foi morto, foi destruído. Agora, quem foi a favor permaneceu na história. Então, os érulos, os vândalos, os ostrogodos foram tirados. E o último povo a ser destruído desses povos bárbaros, que foram os que invadiram Roma, foram os ostrogodos. Os érulos foram destruídos ali por volta do ano 493, os vândalos no ano 534 e os ostrogodos no ano 538. Então, se nós contarmos o último inimigo ali, o último povo bárbaro, que foi destruído pelo poder papal no ano 538, nós chegaremos ao fim desse período de 1260 anos. Eu sei qual é o início. Quando é que começou os 1260 anos de supremacia papal, de supremacia do chifre pequeno? Foi quando? Foi no ano 538. E começou quando o último povo bárbaro foi destruído. E quando é que chegou ao fim? Em 1798. Se você somar 538, somar mais 1260, você vai chegar ao ano de 1798. Mas se eu for até os livros de história, o que acontece em 1798? Em 1798, Napoleão Bonaparte ele mandou prender o Papa Pio VI, através do seu general chamado Berthier. E diz a história que esse Papa Pio VI ele foi preso e depois ele foi morto. E a Europa inteira acreditou, achou que a Igreja Romana seria totalmente desvinculada do poder político. Porque durante 1260 anos, o poder do mundo foi desenvolvido pela supremacia papal. O poder papal dominou o mundo durante 1260 anos. Nesse período, pessoas foram levadas à morte, queimadas, imperadores, reis na Europa que fossem contra o Papa, eles eram tirados, e o Papa nomeava e colocava reis em toda a Europa. Quando Napoleão Bonaparte prendeu Pio VI, a Europa achou que o poder político de Roma tinha sido destruído completamente, e que a igreja nunca mais teria poder. Lê do engano, porque a profecia diz que o chifre pequeno permaneceria agindo e dominando até a volta de Jesus. Esse é um aspecto da profecia que nós vamos estudar ainda para frente. Como acontecerá a restauração dessa supremacia papal, ainda cenas dos próximos capítulos da profecia em Apocalipse 13. Tá bom? Mas vamos lá. Vamos aqui então terminando e vamos ver um resumo da aula de hoje. O chifre pequeno nós descobrimos que é um poder político-religioso.
É um poder que tem ação, ataque vertical e ataque horizontal. Vimos que o chifre pequeno recebeu um golpe em 1798, mas que ele permanece até Jesus voltar, onde o seu domínio será completamente tirado. Nós vimos aqui que o chifre pequeno é uma continuação do Império Romano, ou seja, ele vem da Europa, vem daqueles povos bárbaros, só pode vir dali, segundo a profecia. O chifre pequeno dominou e perseguiu durante 1260 anos da história da humanidade. O chifre pequeno e a besta do mar, de Apocalipse 13, são o mesmo poder da profecia. Nós vimos que, pelas características, não pode ser poderes que estão se opondo ou que vão se suceder. Não, é o mesmo poder, o chifre pequeno e a besta do mar, que tem exatamente as mesmas características ali de atuação. E a gente conclui que o chifre pequeno é o poder papal, esse poder que perseguiu durante a história da humanidade. E aqui, quando eu falo de poder papal, não estou falando contra os católicos, não é isso. Eu estou falando de um sistema político-religioso que tem influência, que teve influência sobre a humanidade, que é o poder romano, romano-papal. Então, o poder de Roma teve duas fases. Teve uma Roma Império e agora nós temos uma Roma papal, que governou, que dominou durante 1260 anos, mas que permanecerá até Jesus voltar. E no estudo que vem, na próxima aula, nós vamos entender um pouco mais, comparando Daniel 7 e Apocalipse 13, as características do chifre pequeno. E vamos ter mais certeza de quem é esse chifre pequeno e como ele atuará ainda até Jesus voltar. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham entendido o estudo de hoje. Realmente foram bastante informações, mas não se preocupe, na próxima aula nós vamos entender mais aspectos dessa profecia, das características do chifre pequeno. Que Deus te abençoe. Eu gostaria de só terminar dizendo uma coisa. Deus, quando ele dá as profecias para o seu povo, para os profetas, ele não apenas dá as profecias para a nossa curiosidade, ou para Deus dizer assim, olha, eu sou o Todo-Poderoso, eu sou o único que sabe o futuro, eu sou o único que pode dizer o que vai acontecer. Deus pode fazer isso, mas Deus não quer apenas dizer isso para nós. Quando Deus revela as profecias, ele revela a história antes mesmo dela acontecer, Deus está querendo dizer assim para nós, olha, a história da humanidade está sob o meu controle, tudo que acontece eu estou vendo, eu estou acompanhando, eu revelo para os meus servos, mas o melhor de tudo, Deus está querendo dizer assim, olha, haverá, a humanidade tem uma história, o pecado tem uma história, mas o pecado chegará ao fim. Quando Jesus voltar e tirar o domínio do chifre pequeno, e instituir o seu reino, sabe o que vai acontecer ali? As promessas de Deus chegarão ao auge, e o povo de Deus viverá em um mundo, em um novo céu e uma nova terra, sem pecado. O pecado será extirpado. O objetivo de estudarmos as profecias é compreendermos que a história ela se cumpre conforme Deus falou, mas o mais importante da história é o fim, que é a volta de Jesus e o fim do pecado. Quando a estátua for derrubada, quando os reinos da terra forem destruídos, o pecado chegará ao fim. Que eu e você venhamos a nos preparar para esse momento, onde nós habitaremos no reino de Deus, um reino que não haverá pecado, um reino de paz e de amor. Que Deus nos abençoe e que venhamos nos preparar para esse dia. Obrigado, William, pela explicação. Queridos, vocês viram então aí que realmente é bastante informação, então não precisam ficar preocupados, a gente vai mandar para vocês agora na sequência esse material para vocês reverem, né, durante a semana aí, com calma. E lembrando que devido à extensão e à importância do assunto, nós dividimos ele em duas partes. Então, a semana que vem nós voltaremos com a segunda parte desse estudo, onde vai ficar ainda mais claro, mais reforçado para vocês esses conceitos que foram estudados aqui hoje. Antes do William fazer a oração final, como não teve nenhuma pergunta aqui no chat, só uma pergunta, mas a gente já respondeu direto por lá, eu queria dar uma boa notícia aí para vocês. Qual que é a boa notícia? A boa notícia, nós vamos colocar lá também no grupo, no nosso grupo, é que as aulas que nós já transmitimos, elas vão estar disponíveis lá no YouTube. Então, a gente vai colocar o canal, vai colocar o link para que você possa rever as aulas, né? E até mandar para outras pessoas, outros amigos aí. Então, as aulas que foram feitas até agora, a gente já vai disponibilizar para que você possa, então, rever e
mais uma vez, reforçar esse conceito. E, de novo, se surgirem dúvidas, a gente está colocando também um formulário lá no grupo, para que você possa colocar a sua dúvida, e aí durante a semana a gente vai respondendo para vocês. Tudo bem? Então, eu espero que todos tenham aproveitado. O William vai fazer a oração final agora para nos despedir, e esperamos vocês, então, no próximo domingo. Deus abençoe a todos. Oremos. Pai amado, Deus de amor, nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem nos revelado verdades da tua palavra. O Senhor deixou para os seus servos, os profetas, as coisas que deveriam acontecer até a tua volta. E aqui estivemos, ó Deus, nessa aula, tentando aprender, tentando entender a história da humanidade, mas principalmente, ó Deus, compreender o tempo em que vivemos e compreender, ó Deus, que quando o Senhor voltar, se cumprirá as suas promessas de que nós habitaremos no reino eterno para sempre contigo, um reino onde haverá paz, amor, onde não haverá mais dor nem sofrimento. Nós queremos, ó Pai, estar preparados para esse grande dia da tua volta. Queremos estar lá em pé, ó Pai, estarmos os grupos dos salvos. Por isso te pedimos que neste momento, através do Espírito Santo, o Senhor confirme a nossa decisão ao teu lado e nos mantermos como servos fiéis. E por mais que venham perseguições, dificuldades, que venham provações, nós queremos permanecer firmes ao teu lado até a tua volta. Abençoe a cada um que participou desse estudo e que venhamos a estudar mais e mais as profecias, até que elas se cumpram plenamente na tua volta. Obrigado por tudo, perdoe os nossos pecados, isso é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. É isso, amigos. Boa semana a todos. Que Deus abençoe grandemente.